Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim. Hoje é domingo, minhas amigas, hoje é 12, não é? Amanhã a escola começa, amanhã é 13 de abril. Parece que vamos ter um dia de solinho hoje, parece que sim. Não sei porquê, mas marca que está a 9 graus, mas eu acho que não está frio para isso. Mas marca 9 graus no telemóvel, a sensação. Diz que vai subir para 15 ou 17, ou o que é. Essa semana acho que também vai chegar a 17 graus, 18. Já começa aí um solinho, a gente já pensa logo no verão, no calorão. Mas a gente vai chegar lá. Minhas amigas, eu vou fazer aqui uns pãezinhos de chouriço, mas não aquele tradicional que a gente vê nos supermercados e que muita gente grava. Não é aqueles que se corta assim por cima, que faz tipo uma baguetezinha, não é assim. Vou fazer diferente. Eu acho que já gravei aqui para o canal, já depois de pronto. Não tenho a certeza, mas eu acho que sei. Mas de qualquer forma, a gente nunca sabe quem é que está vendo o vídeo. E então eu vou filmar aqui para vocês. Teve uma pessoa que me pediu e eu vou fazer aqui no canal. Vou também fazer na air fryer umas perninhas de frango e depois eu mostro para vocês o que é que eu vou fazer aqui para nós almoçarmos hoje, que é domingo, tá bom? Depois eu tomo o café com vocês, porque eu levantei-me, era 6:15. Não tinha lógica, porque o Fernando está em casa e não tinha lógica eu acordar cedo, se realmente eu estou mais seguradinha, as coisas estão mais controladas assim, e então eu fiquei mais um bocadinho. Enfim, portanto, minhas amigas, fiquem por aí, que eu já de seguida mostro o que é que eu vou fazer. Aqui está o pãozinho, que eu amassei agora, pãozinho assim, tipo pão caseiro. Farinha, pus 2 kg de farinha, pus um bocadinho de sal, mais ou menos aí uma colher de sopa, pus 22 gramas de fermento para pão e água morna. A água morna a gente vai pondo conforme a farinha vai pedindo, tá bom? Agora isto vai levedar, enquanto isto, ó, tenho aqui o queijo, o chouriço que ainda vou também triturar, picar na minha picadura. Já tive tão pronto também ali as penas de frango, posso mostrar aqui a vocês, ó. Está tão pronto, tem aqui estes legumes que eu vou cozer também. Ó. Ok, depois eu vou mostrando a vocês. Estão aqui no tabuleiro, agora vou-lhes deixar dar uma nesquenha e já ponho no forno a 180 graus até cozer. Minhas amigas, os pãezinhos já estão prontos. Bem recheadinhos. Ó, uma categoria, gostosíssimos. Estão a ver? Eu prefiro assim, porque assim o chouriço fica assim mais à vista do que aqueles tradicionais que a gente compra, sabem? Enfim, isso é para uma festinha, por isso é para um amigo da gente. Ok,
Fiquem por aí. Mas olha, os legumes já ficaram prontos, já vejo escorrer. Aqui fica aquela sardinha que eu costumo fazer. Aqui está a Teodora. Aqui tem arroz, Alice, podes levantar essa tapa? Sim. Afinal é a Rita. Aqui tem arroz. Ali naquela panela pequenininha vi fritar umas batatinhas. Ali tem um restinho de pão que crescer. Naquela tem um restinho de sopa de legumes. Eu tenho na air fryer umas perinas de frango. Que eu tenho o restinho de batata doce. Franguei. E isso é as batatinhas que eu vou fritar. É só o que falta, tá bom? Pronto, minhas amigas. Bom apetite para todos. Um bom domingo. E pronto, minhas amigas. Então, chegamos aqui ao nosso momento da nossa leitura. Não é? Do nosso momento de sabedoria aqui com o nosso Evangelho. E hoje é o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, 12 de Abril, e são 10 para as 8 da manhã. A leitura tem em João, capítulo 20, o versículo vai do 19 ao 31. E começa assim, o nosso Evangelho de hoje. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam juntos, por medo dos judeus, foi Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrei-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Também vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, se não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé estava com eles. Veio Jesus e, estando as portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Em seguida, disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: tu acreditaste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que acreditam sem verem. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. O resumo. Senhor Jesus, às vezes também eu fecho as portas do meu coração por medo, cansaço e falta de fé. Mas tu não desistes de mim. Vens ter comigo, entras sem bater e dizes: a paz esteja contigo. Como Tomé, preciso de tocar nas tuas feridas para acreditar. Mostra-me que estás vivo, mesmo nas minhas dúvidas,
e ajuda-me a dizer com confiança: meu Senhor e meu Deus. Foi o resumo. Minhas amigas, vocês sabem, não é? A gente todas sabe que realmente o que se passou, não é? Jesus ressuscitou e depois veio ao encontro dos discípulos. Primeiro foi Maria Madalena, não é? Maria também, mãe. E depois Maria Madalena veio a correr a dizer a eles que Jesus estava vivo. Claro que logo à primeira eles não acreditaram nela, porque realmente era uma mulher e não acreditaram nela. Depois, quando Jesus então chegou-se a eles acreditaram, mas levou o seu tempo. Por isso, minhas amigas, este tempo depois da quaresma, praticamente foi 50 dias ao todo, mas desconto em 40 dias. Porquê? Para os discípulos se realmente habituarem, não é? Porque eles acreditaram que Jesus ressuscitou. Mas ao mesmo tempo, eles tinham que se acostumar que Jesus estava ressuscitado. Porque para eles também foi uma surpresa, não é? Jesus teve com eles 3 anos. Do nada, Jesus, não é do nada, mas pronto, entre aspas, Jesus morre, é crucificado, não é? Crucificado. E dali a 3 dias, Jesus ressuscita. E eles já sabiam, porque Jesus já tinha contado o que é que ia se passar. Mas nós somos diferentes, nós somos, não é? Somos pessoas humanas, carne. E então, às vezes, ficamos na dúvida de acreditar. E eles também ficaram assim. Será que realmente é Jesus? Estiveram ali uns tempos e Jesus deu então esse tempo a eles, para eles realmente acreditaram, não é? Está ali com eles, Jesus falou outros assuntos, como diz aqui, tratou de algumas coisas com eles, mandou-lhes ir pelo mundo todo, não é? De divulgar, partilhar a palavra, enfim, Jesus esteve com eles, mas deixou o Espírito Santo. Portanto, aqui diz que Jesus soprou o Espírito Santo para eles. Ou seja, a gente sabe que agora, não é, em Pentecostes, que Jesus sobe ao céu, mas deixou o Espírito Santo para nós. Deixou, não é? Como intercessor da gente todos, sabem? Porque Jesus só subiu ao céu quando o Espírito Santo realmente ficou. Porque é como um protetor, é como uma proteção divina que a gente tem na terra, sabe? Jesus foi descansado porque sabia que o Espírito Santo ia nos ajudar. Portanto, tudo o que a gente pede a Jesus, a gente pede, não é? A gente está falando, o nosso coração está sentindo. E tudo o que a gente pede ao Senhor, o Espírito Santo está, não é? Vai interceder por nós. A Jesus, a Deus, não é? Que é mesmo assim. Portanto, é muito importante não só a Quaresma e a Páscoa, mas também o depois da Páscoa. Tem pessoas até que só comem os ovos da Páscoa agora em Pentecostes. Eles não comem os ovos de chocolate ou lá o que é agora pela Páscoa. É agora em Pentecostes, sabem? Então, há essas tradições em certas terras. Tem uma terra no Brasil, eu estou falando assim porque eu ouvi o Padre Shankar falar assim até ontem. Ele explicou muitas coisas, eu gosto muito do Padre Shankar, Christian Shankar. Foi um padre que aqui há uns 5 ou 6 anos, uns 5 ou 6 anos ou mais, talvez, eu estava assim na dúvida ainda do meu canal e foi um padre que me incentivou muito a muitas coisas religiosas da lei assim católica.
enfim, muitas coisas que ele me ajudou. Portanto, ele foi um grande professor para mim, em coisas assim de igreja também, e perceber certas coisas. E então ele estava a falar ontem que tem uma cidade no Brasil, que é uma cidade meia alemã, que tem assim casas, parece que a gente esteja entrando na Alemanha, e está no Brasil. E ele diz que lá tem tradições que as pessoas comem os ovos da Páscoa agora em Pentecostes. Portanto, minhas amigas, esta época depois da Páscoa é muito importante, porque foi o tempo que os discípulos tiveram para estar na presença de Jesus antes que ele subisse ao céu. Não é? Em corpo e alma e tudo. Pronto, ascendeu ao céu. Enfim, minhas amigas, portanto, estamos também numa época assim muito importante. E claro que aqui fala que a gente às vezes temos dúvidas e faltas de fé, às vezes, pronto, é o cansaço da vida, é as coisas que acontecem nas nossas vidas, os sofrimentos, as coisas que realmente a gente vai vivendo dia após dia, sabe, os traumas, os acontecimentos, os desafios que a vida dá, pessoas viciadas, pessoas que custam muito a deixar o vício, porque o vício, para quem cai no vício, é terrível. Pessoas que tirem a vida, os familiares fiquem ali sem saber o que é que se passou, porque pessoas depressivas, pessoas que não conseguem encarar a vida, não conseguem encarar mais um dia, quando amanhece, para elas é um sufoco, um sofrimento, que cai a noite, pessoas que se sentem sozinhas, que estão sozinhas dentro de casa, quando cai a noite é um sofrimento para elas, porque é mais uma noite sozinhas, pessoas que comem sozinhas, fazem as suas refeições, é um sofrimento, às vezes a lágrima cai, a lágrima bate, a angústia, a saudade, há muitas coisas nisto, minhas amigas, há muitas pessoas que sofrem por vários motivos. É muito doloroso para muitas pessoas, sabem, minhas amigas? Não é fácil para quem passa. É fácil a gente dizer tudo passa, mas o tempo de tudo passa leva o seu tempo. E nada melhor que participar nessas leituras para fortalecer, porque só Jesus é capaz de ajudar a passar dia após dia. Sabem, minhas amigas, não é fácil. E aí vem o cansaço, vem a angústia, vem o desânimo. E daí, da pessoa estar com isto de ter medo de mais um dia, de mais uma noite, de mais uma refeição, de olhar para a casa e ver a casa sem movimento, ver a casa parada, parece que o tempo não anda, parece que a pessoa esteja ali numa clausura, numa coisa que esteja amarrada, algo está lá a amarrar. E o que é que está lá a amarrar? O sofrimento, a maneira dela ver a vida, as pessoas que de alguma forma desligaram-se, a pessoa que vai para a reforma. Há pessoas que têm quietas de ir para a reforma porque têm muitas coisas para fazer em casa, vão tomar conta dos netos, vão fazer uma coisa, vão fazer outra. Mas há umas que vêm para a reforma e sentem-se amarradas, para elas é um vazio, é um tormento, e daí caem em depressão, caem na angústia. E isto é que gera? Gera um cansaço, sabem? E daí gera dúvidas de realmente se vale a pena, se não vale a pena, e porque é que toda a vida trabalhei e agora, mesmo depois de reformada, está sempre aquela coisa de estar a sofrer, sabem? Ai, não tive sorte, não tive... a gente tem que aprender que todos nós passa-se o que se passar, sabem, previsões, que seja o deserto que a pessoa passa, a gente tem que agradecer sempre a vida a Deus. Porque todos nós viemos para a Terra com uma missão. E as pessoas, quando se sentem sozinhas assim,
tentem procurar o que é que gostem de fazer, para não cair em depressão. O que é que eu gosto mais de fazer? Será que é crochê? Será que é lã? Será que é pintar? Será que é escrever? Será que é ler um livro? Será que é ajudar os outros? Será que vou estar aqui, eu tenho um carro, eu vou fazer, sei lá, voluntário, vou fazer alguma coisa. Há tantas coisas que a pessoa pode ficar ocupada, sabem? Há tanta coisa que todos nós temos um dom, todos nós temos uma coisa que Deus nos dê. E a gente tem que aproveitar para não cair na solidão, sabem? E isso faz com que às vezes a gente fique com o coração com medo. A gente fique voluntárias do coração com medo, daquela angústia. E aí vem o cansaço e a falta de fé. A falta de acreditar que realmente será que Deus existe? Sabem? E a gente não pode ficar assim. A gente diz assim: Senhor, mostra-me que estás vivo. Mesmo nas minhas dúvidas, nos meus pensamentos, ajuda-me a dizer com confiança: meu Senhor e meu Deus. Sabem? É muito importante que realmente a gente tenha algo para fazer, para não cairmos naquela rotina do medo, naquela rotina da angústia e do sofrimento que é viver amarrada nas próprias amarras dos nossos medos. Todos nós temos um medo, todos nós. Mas Jesus está sempre aqui com uma palavra para tocar ali naquela feridazinha que todos nós temos. Não é, minhas amigas? Vamos dar aqui a volta por cima. Toda a gente hoje aqui ouvindo a palavra, fazendo algo que Jesus nos dá, um dom que a gente tem lá escondido, às vezes é aquela preguiçazinha de fazer algo, mas que a gente gosta muito. Preguiça para o lado e vamos embora fazer o que a gente gostava de fazer e não teve tempo, não havia tempo, porque estava a fazer alguma coisa para os outros, ou trabalhando, ou tomando conta. Agora tem tempo, bora lá trabalhar e ver realmente o que nós gostamos e não podíamos fazer. Vamos então agradecer aqui ao Senhor. Espero que vocês tenham gostado aqui desta palavra, não é? E, Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais este fôlego de vida, esta oportunidade que Jesus nos dá. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, cobre com o teu manto todas as pessoas que estão agora, neste momento, a pensar no que vão fazer para dar uma viravolta na vida delas. Que o Senhor cubra com o seu manto todas as instituições, todos os tratamentos, todas as medicações, todo o tipo de exames, todas as pessoas que estão com depressão, todos os trabalhos, viagens, transportes, que tenha sempre a tua proteção, Senhor. Que seja tudo consagrado ao Senhor, para que Jesus proteja tudo e todos, para que o inimigo não consiga fazer nada daquilo que ele quer. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão e muita misericórdia para nós todos. Amém. Tá bom? Ok, minhas amigas. Então, um bom domingo para todos, com muita saúde, e até amanhã, se Deus quiser.